Olá! Bora mergulhar hoje no que acontece por trás das cortinas dos anúncios da Meta. A gente vai entender como funciona o cérebro de inteligência artificial deles, que tem, pasmem, 1 trilhão de parâmetros. É como se fossem neurônios, e que decide, em uma piscadela, o que aparece no nosso feed. É uma coisa de louco, uma verdadeira obra de engenharia que muda o jogo. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? A gente está conversando sobre um assunto e, do nada, o anúncio daquilo aparece na tela. Não, não é o celular ouvindo a conversa, pelo menos não oficialmente. É tecnologia de ponta. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como eles conseguem ser tão rápidos e tão precisos sem que a conta de luz deles exploda? Beleza, então vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa da mina para a gente conseguir desmontar esse sistema. Vamos começar pelo problema central, a dor de cabeça que eles tinham que resolver de qualquer jeito. No coração de tudo isso, existe um desafio gigantesco que basicamente toda a plataforma online enfrenta. É um verdadeiro malabarismo tecnológico que eles chamam de trilema dos anúncios. E tá aí o nome do bicho, o trilema da inferência. Pensa num triângulo com 3 pontas que não se bicam. Numa ponta a gente quer uma IA super inteligente. Na outra, a gente quer que ela seja rápida como um raio. E na terceira, claro, que não custe uma fortuna. O problema? Historicamente, se você puxava para uma ponta, as outras duas ficavam descobertas. Era o famoso cobertor curto. Esse quadro aqui resume a encrenca toda perfeitamente. Olha só, se o objetivo é ter anúncios mais inteligentes com alta complexidade, o que acontece? A coisa fica lenta e o custo vai lá para a estratosfera. Então vamos focar na velocidade, na experiência rápida. Tudo bem, mas aí a IA tem que ser mais simples, menos eficaz. E se o foco for só economizar, no baixo custo? Bom, aí falta motor, falta poder computacional para fazer qualquer coisa decente. Era um beco sem saída. Mas aí é que entra a genialidade da coisa. Vamos ver como os engenheiros da Meta não só equilibraram esse trilema, como eles basicamente viraram o tabuleiro do jogo. Eles criaram o que estão chamando de modelo de classificação adaptativa. E o pulo do gato está todo aqui. Em vez de tentar resolver tudo na força bruta, o sistema novo funciona como um cérebro que sabe o que priorizar. Ele olha para cada pedido de anúncio e manda para o caminho certo, usando a quantidade exata de processamento para aquela tarefa específica. É o fim do desperdício, é pura eficiência. Tá, mas como isso funciona na prática? A resposta está em 3 grandes sacadas, 3 avanços que mudaram a forma como o sistema todo pensa e trabalha. Esse aqui é um molho secreto que faz a mágica acontecer. E aqui estão eles, os 3 pilares que sustentam essa revolução. Primeiro, a tal da escala eficiente. Segundo, o co-design profundo. E terceiro, uma infraestrutura totalmente reimaginada. Vamos dar uma olhada em como cada um deles resolve um pedaço daquele trilema. Vamos começar pelo primeiro pilar, que talvez é a ideia mais brilhante de todas. Eles mudaram completamente o fluxo de como os cálculos são feitos. É aqui que a maior economia de recursos acontece. A virada de chave está toda nessa mudança. Pensa assim. O jeito antigo era como preparar um jantar para 100 pessoas e cozinhar o arroz 100 vezes, uma porção para cada prato. Loucura, né? O jeito novo é cozinhar uma panela gigante de arroz uma única vez. Ao calcular os dados do usuário uma só vez por requisição, em vez de para cada um dos trocentos anúncios possíveis, eles eliminaram um trabalho repetitivo absurdo. Os outros 2 pilares são sobre sintonia fina. O co-design é como projetar um motor de Fórmula 1 já sabendo exatamente o chassi onde ele vai ser instalado. O software e o hardware foram feitos um para o outro, conversam a mesma língua. E a infraestrutura reimaginada é o que dá a potência, usando várias placas de vídeo, várias GPUs, trabalhando juntas para quebrar qualquer limite de memória ou de processamento que um chip sozinho teria. É a união perfeita do cérebro com os músculos. E a soma de tudo isso leva a gente a esse número aqui, que é de cair o queixo. A capacidade de rodar modelos com 1 trilhão de parâmetros. 1 trilhão! Esses parâmetros são como os neurônios da IA. Com tantos assim, a capacidade de entender interesses e intenções fica absurdamente mais profunda. A personalização atinge um nível que a gente nem imaginava ser possível. Ok, a teoria é linda, impressionante, mas e na prática? Funcionou? O que isso significou no mundo real? Vamos ver o impacto disso em números. Então, o sistema começou a ser implementado lá no finalzinho de 2025. E não demorou muito não. Os resultados começaram a aparecer quase que imediatamente, provando que a nova arquitetura realmente funcionava.
Olha só os números, um aumento de 3% nas conversões de anúncios e 5% na taxa de cliques. Pode parecer pouco falando assim 3%, 5%, mas na escala monstruosa da Meta, isso significa uma vitória gigantesca tanto para os anunciantes quanto para a própria plataforma. Mas o lançamento foi só o começo da jornada. O que vem pela frente é ainda mais ousado. O plano agora aponta para um futuro onde a inteligência artificial se torna cada vez mais independente. A visão de futuro é uma infraestrutura que basicamente se gerencia sozinha. Ela aprende, se adapta e melhora em tempo real, precisando cada vez menos que um engenheiro vá lá e aperte os parafusos. O objetivo final é criar sistemas que se otimizam por conta própria. E essa frase da equipe de engenharia da Meta resume tudo. O objetivo é eliminar os gargalos da engenharia manual. Ou seja, eles querem criar uma IA que melhora a si mesma, abrindo um caminho para inovações muito mais rápidas. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. O que a gente está vendo aqui é muito mais que ser um sistema de anúncios melhor. A gente está vendo nascer sistemas que se gerenciam sozinhos, que aprendem e evoluem. E isso levanta uma questão fundamental. À medida que a IA fica cada vez mais autônoma, quem é que está de verdade no banco do motorista?